Olá, nono ano! Nós vamos falar hoje na nossa aulinha sobre leitura e compreensão de texto ou uma outra forma de dizer e escrever sobre paráfrase. Então, nós vamos ter contato com alguns textos, vamos fazer os exercícios, o nosso conteúdo gramatical, tá? Então, nossa aulinha, ela é bem específica aí hoje, mais sobre o estudo do texto. Porém, todavia, também temos aí falando sobre paráfrase e vamos tirar as nossas dúvidas, aprender como se apresenta, tá bom? Qualquer dúvida, você já coloca aqui na nossa plataforma que a gente esclarece, tá? Vamos lá, nossa aulinha de hoje. Ok, aqui na parte 185 a 188, nós vamos ter três textos, tá? Um é o texto sobre o sábio chinês, tá? Que vai fazer uma viagem aí com os seus fiéis. E eles fazem exatamente aquilo que o mestre manda. É bem engraçada essa história, vocês vão perceber quando terminarem de ler. E para tudo tem uma lição. No texto 2, a gente tem uma ironia, certo? Então, a construção de uma imagem aí. E a 3 fala sobre essa questão da paz, do posicionamento acerca da paz. Uma interlocução, um diálogo aí com a gente que é leitor e o narrador, tá? Quando vocês fizerem a leitura completa do texto e vão perceber algo relacionado entre os três, sobre estrutura, tá? Não é sobre o conteúdo, é sobre estrutura. Sobre um texto mais descritivo, apresenta aí uma narração de fato. Outro mais enfático, mais informativo. O terceiro aí com uma posição, com um posicionamento, com uma crítica, com uma reflexão, tá? Vai ser esses três textos aí que a gente vai precisar fazer esse estudo e perceber quais são as diferenças aí que vão se aplicar na atividade logo após esse slide. Tudo bem? Então vamos a eles. Aí nós temos os exercícios relacionados a esses três textos. Nós temos aí a identificação do foco narrativo, temos aí sobre se é um conto, se é uma crônica, a identificação, por exemplo, da estrutura, do enredo, o fato gerador de conflito do texto 1, o clímax da narrativa, o desfecho da história que eu falei para vocês que é bem engraçada. Quarta, quais as informações são encontradas na situação inicial do texto, qual a finalidade do texto 1, faça a inferência sobre a intencionalidade do texto 2. Lembra, aí eu preciso ter sobre todo e qualquer texto as minhas inferências. O que quer dizer um rapaz nessa posição segurando aí um ramalhete de flores, né? Qual era a intenção aí nesse texto 2? 3. Como constrói esse recurso do texto 3, a partir de quê? E apesar da descrição aí do 8º, 9º e 10º, em que vai mesclar aí respostas pessoais e respostas relacionadas ao nosso texto, tá? Sobre essas especificidades, você só vai conseguir realmente responder a partir da leitura na íntegra e o estudo aí da imagem do texto 2 para poder responder essas questões aí dessa compreensão de texto, dessas duas páginas, 189 e 190, tudo bem? Vamos lá. Pois bem, aqui na página 190 nós vamos falar de conto social. Estrutura que a gente está trabalhando aí sobre essa narrativa em que também vai ter conflito, vai ter clímax, desfecho, o que nós já estamos acostumados a trabalhar quando falamos de conto. Mas a principal característica desse gênero textual vai ser reconhecida pela finalidade, né? Vai assumir o compromisso de criticar situações cotidianas vividas por indivíduos pertencentes às camadas sociais menos o quê? Privilegiadas, tá? Então, nós temos um texto muito interessante aqui sobre o grande assalto, em que eu vou ler um trecho para vocês do texto, não vou ler todo, para que possa aguçar aí o interesse de vocês buscarem o final dessa história.
Prestem bem atenção. Avenida Santo Amaro, às 1h. Um homem mal vestido para em frente a uma concessionária de automóveis fechada e nota as bolas promocionais amarradas à porta. Um policial desce da viatura, olha para todos os lados e observa um suspeito parado em frente a uma concessionária. O suspeito está mal vestido e descalço. Uma senhora sensata no banco do ônibus, que para na avenida para pegar passageiros, comenta com a moça sentada ao seu lado que tem um mendigo todo sujo parado em frente a uma loja de automóveis. Um senhor passa por um homem todo sujo, segura a carteira e começa a andar apressado, ou seja, estava receoso, né? Logo que nota a viatura estacionada mais à frente, se sente seguro, amenizando os passos. O homem tenta desviar de trás do ônibus. Parado, os policiais que ele vê logo à frente lhe trazem desconforto, pois o seu carro está repleto de drogas que serão comercializadas na faculdade onde estuda. O homem mal vestido resolve agir, dá 3 passos à frente, levanta as mãos e agarra 2 bolas promocionais. Faz a conta rapidamente e se sente realizado quando pensa que ao vender as bolas comprará algo para beber. Uma moça alertada pela senhora ao seu lado no ônibus chama a atenção de vários passageiros para o homem que, segundo ela, é o mendigo. E diz alto que ele acabou de roubar algo na concessionária. Um jovem com um carro cheio de drogas para vender na sua faculdade, nota o homem correndo com 2 bolas e dá ré no carro ao ver os policiais vindo em sua direção. Então, um policial alcança o homem mal vestido e bate com um cabo de revólver em sua cabeça várias vezes. Então, olha só essa história, meus amores. Por que será que esse contexto do texto traz aí algo relacionado às críticas? Dá para perceber essa linguagem objetiva que vai se assemelhar a um discurso de jornal, né? E o que tá presente aí? Uma crítica a um fato social por meio de uma trama. Nós sabemos que essa história aí, embora se pareça muito com o nosso cotidiano, né? Histórias diariamente, preconceito, seja pela cor da pele, seja pela posição social, seja pela vestimenta, não é somente na trama ficcional. Nós temos isso na nossa realidade, certo? Então vamos lá dar continuidade com os outros textos para que a gente possa conversar sobre as atividades. Aí temos a continuação, que seria esse texto 2 e o texto 3. Lembra que nós estamos falando sobre conto social, tá? Então, todos os textos que nós vamos falar agora vai ter esse propósito de denunciar a injustiça a partir de enredos, porque comprime aí a situação de críticas às situações cotidianas vividas pelos indivíduos, tá? Então, nós temos o texto 2 que diz o seguinte: tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrependo. Pus a massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente. Pai, vou me matricular, mas me chega um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Notoriamente retrata o que pra gente isso? Uma desigualdade social, né? De como os indivíduos que pertencem, por exemplo, às classes menos favorecidas são tratadas socialmente. Sem desrespeito, discriminação, preconceito, né? E nós temos o texto 3, restaurante e capitalismo. Então, nós temos uma imagem aí de uma família sair se alimentando dentro dos restaurantes, tudo direitinho. Em contrapartida, pela janela desse próprio local, temos uma família aí, passando fome, recebendo comida na mão de outras pessoas, não tendo moradia, não tendo alimentação, não tendo aí os direitos básicos para a sobrevivência, certo? Então, nós trabalhamos aí com 3 textos que falam sobre essa desigualdade e faz a gente refletir sobre as posições
alusão à diferença, né, a divisão de classe, essa desigualdade social disparada. Então, pois bem, nós conseguimos perceber, independente de ter escrito ou não, o que cada uma das imagens aí propicia ao nosso entendimento. Então, bora ver se a gente realmente entendeu? Vamos lá fazer a atividade da próxima página. Vamos lá. Aí nós temos a página 193 e 194. Vamos trabalhar agora as questões sobre esses 3 textos super bacanas que nós tivemos contato agora sobre crítica social aí, né? Um conto social. Então, nós temos questões que vão falar somente do texto 1, questões sobre o texto 2, questões acerca, por exemplo, da trama, o seu posicionamento, a sua opinião. Vamos ter aí específico sobre o texto 3, o texto 2, a forma implícita, a tipologia desse texto, qual é a predominância desse texto, tá? Então, cada uma das questões vai deixar bem claro aí a qual você precisa se referir, a qual você precisa retornar para sentir aí do que ele quer falar, daquilo que ele quer buscar de você sobre a reflexão, sobre o posicionamento crítico, tá bom? Então, leiam com calma, resolvam e, se sentirem necessidade, voltem ao texto, leiam, marquem, grifem, tá? Façam as setinhas, porque isso é muito importante para que realmente esse conhecimento fique aí na cabecinha de vocês, tá? Então, vamos lá para saber o que seria uma paráfrase. Vamos lá. Então, aqui na página 195 e 196, nós temos uma outra forma de dizer e escrever paráfrase. Então, paráfrase, meus amores, significa dizer que é uma nova forma de afirmação do sentido de um texto. Ou seja, passando, por exemplo, o mesmo entendimento usando outras palavras. O termo em si é derivado daquele entendimento, certo? Cujo significado é uma maneira adicional de se expressar, ou seja, a paráfrase. Você tem uma frase e você vai explicar aquele mesmo entendimento com outras palavras. Isso seria paráfrase. Olha o que eu botei aqui para vocês. Temos um quadrinho, uma historinha em quadrinho, que diz o seguinte: por que os adultos não brincam lá fora? Adultos só podem brincar lá fora quando são obrigados a fazer exercícios e anotar seus resultados para avaliar a performance. Isso parece trabalho, só que você não é pago por isso. Então, brincar é pior que trabalhar, para você ver como é duro ser adulto. Então, aqui, nesse recorte embaixo, retirado do seu livro, eu tirei para que a gente pudesse conversar e ter um exemplo real aí do seu material. No segundo quadrinho, a fala do pai de Calvin poderia ser reescrita de outro modo. Olha só, na 1 nós temos a expressão tirada do próprio quadrinho, e a 2 vem reescrita com outras palavras, mas para falar a mesma informação. Perceba, na 2 aí, adultos só podem brincar lá fora ao serem obrigados a fazer exercícios e anotar resultados para que se avalie a performance. É quase a mesma coisa, mas escrita de uma forma diferente, mas com o mesmo com a mesma finalidade, com a mesma intenção. Então, ele diz para você que paráfrase, reprodução de um texto com as palavras de quem o reproduz, não deve ser confundida com plágio. O que seria plágio? Seria você colar dessa forma mesmo, tanto de escrita de uma outra pessoa, tá? Não. O seu entendimento, ele não vai ser prejudicado a partir da sua escrita, porque você vai ter o cuidado de utilizar uma outra forma de escrita, tá? Então, olha só. Pois este é a cópia intencional de uma obra ou de parte dela. Esse tipo de relação intertextual consiste em produzir um texto ou parte dele explicitamente como outras palavras, não comprometendo esse sentido aí da ideia original. Então, agora vocês vão conhecer outras formas dessa transposição aí. Então, olha a letra A. Transposição de termos da frase. Olha a frase. Eles tecem nossa miséria na calada da noite. Como poderia ser reescrita? Na calada da noite, eles tecem nossa miséria. Mudou o sentido? Não,
não mudou o sentido. Mas foi invertido aí a posição das orações, né? Perfeito. Vamos lá. Aqui nós temos na página 197 e 198, a letra B, mudança de voz passiva para voz ativa, né? Vocês lembram desse assunto, né? Voz passiva, aquele que recebe a ação, e voz ativa, aquele que realiza a ação. Eles tecem nossa miséria na calada da noite. Nossa miséria é tecida por eles na calada da noite, que foi o exemplo que nós demos no slide anterior. Não, um pouquinho diferente, né? Eles tecem nossa miséria na calada da noite, nossa miséria é tecida por eles na calada da noite. Então, nós não temos aí uma diferença de entendimento. Nós utilizamos uma outra forma de reescrita sem prejudicar o entendimento, tá? Substituição de oração adverbial por adjunto adverbial. Bora lá. Eles tecem nossa miséria quando anoitece. E eles tecem nossa miséria à noite. Olha aí. Pelo adjunto, né? Tudo tranquilo, temos o mesmo entendimento. Substituição de oração adjetiva por adjetivo ou vice-versa. Alunos que praticam a leitura têm um acervo cultural mais abrangente. Alunos praticantes da leitura têm um acervo natural, cultural mais abrangente. Tranquilo também, não mudou aí o sentido da frase. Substituição de oração substantiva por substantivo. É importante que se pratique a leitura. E como poderia ficar? É importante a prática da leitura. Também não mudou, tá? Muda-se a posição, muda-se a forma de escrita, mas é o mesmo entendimento, a mesma colocação aí de semântica, tá? Destaque para a ideia principal ou para a subordinada. A leitura é fundamental para a construção de um conhecimento mais abrangente, embora muitos não a pratiquem. A leitura é fundamental para a construção de um conhecimento mais abrangente. Perfeito. E a nona, substituição de orações reduzidas por desenvolvidas, que foi o que a gente trabalhou aí no semestre passado, né? É importante praticarmos a leitura. É importante que pratiquemos a leitura. Leu tanto que construiu um saber significativo diante de seus irmãos. Leu tanto a ponto de construir um saber significativo diante de seus irmãos. Perfeito, meus amores? Beleza. Vamos lá. Aí nós temos uma intertextualidade, tá? Nós temos dois textos interessantes aí falando sobre essa posição da mulher. Então, a terceira onda, que é o texto 1, fala o seguinte. Elas acreditam que o príncipe encantado está a caminho e que um dia serão felizes para sempre. Mas, enquanto isso não acontece, o negócio é viver cada experiência livre e sem culpa. Suas avós eram consideradas mulheres de verdade, cuidavam dos filhos e da casa, tal qual a Amélia da canção de Mário Lago e Atufo. A geração seguinte exorcizou a Amélia e deu passos largos na luta pela igualdade de direito entre os sexos, deixando para as filhas um campo menos minado no trajeto para o sucesso profissional. Aí nós temos aí o texto 2. Ai, que saudades da Amélia. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. Então, nós temos uma intertextualidade e é claro que essa questão aí cantada, né, pelo texto 2 desses artistas, quer falar da conformidade com a situação social em que essa mulher vivia, né? Então, essa era o quê? A verdadeira, enquanto mulher para a sociedade, era não ter força, era não ir à luta. Antigamente era assim, né? Perfeita. Porém, essa Amélia, ela foi exorcizada pela geração seguinte. Por quê? Porque nós temos o quê? Mulheres fortes que trabalham, né? Que vão conquistar o seu posicionamento, a sua postura. Hoje nós temos mulheres no poder. Então, tudo isso vai de encontro sobre a Amélia passada, sobre as mulheres, que ela vai representar as mulheres, certo? Então, nós temos aí um choque entre o primeiro texto e o segundo. A primeira é a mulher o quê? Imponente, forte, que vai conquistar o quê? O seu dia a dia, independente de ter filho, de ter casa e tudo mais.
Então, perfeito. Essa conversa entre esses dois textos vão possibilitar vocês a responderem as questões das nossas últimas atividades, que era o próximo slide. Vamos lá. E aqui tem tudo aquilo que a gente acabou de conversar no slide passado, tá? Essa questão aí de como se apresenta, qual a interpretação, essa revelação referente ao texto 1 ao texto 2. Também vai conversar com vocês sobre o parafrasear, tá? Sobre a questão aí de oração reduzida, oração desenvolvida, tá? Na outra página, nós temos aí uma questão interessante de um texto. Não existe mulher que gosta de apanhar, o que existe é mulher humilhada, demais para denunciar, machucada, demais para reagir com medo, demais para acusar, pobre demais para ir embora. Então, nós temos aí a 8ª e a 9ª e a 10ª questão, que vai falar sobre essa situação. Que situação o texto apresenta para que a mulher continue a ser desprezada, agredida, né? Então, a gente vai falar aí sobre a questão da humilhação, da agressão, do medo, pobreza e tudo mais. Então, respondam com calma, leiam os textos se sentirem alguma dificuldade, se sentirem mais ainda, falem para mim, conversem comigo na plataforma. E aí, no próximo slide, só está situado aí todos os exercícios que eu falei hoje na nossa videoaula de hoje, para que vocês possam aí executar e depois a gente possa corrigir mais lá para frente, tá? Então, vamos lá, beijo grande, vamos terminar nossa aulinha aí fazendo as nossas atividades. A sua aula continua no próximo vídeo.